Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4 de junho de 2024. Expediente. Projeto de lei número PE 39 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 36 de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimentos números 261 e 262 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimentos números 263 a 266, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento número 267 de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimentos números 268 e 272, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Requerimento número 269 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimentos número 270, 271 e 273, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Salésio Lima, representantes do CISANSU, Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental, que prestarão esclarecimentos sobre o reposicionamento tarifário 16,08%, que será cobrado na fatura dos consumidores da Casan a partir de junho de 2024. O senhor engenheiro Felipe, presidente do Crefisba, Antônio Ironildo, superintendente da CISANSU, e o engenheiro Vilmar Tadeu Bonetti, diretor técnico da CISANSU. Desta forma, convido-os para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Quero convidar o vereador Salésio Lima para que possa dar as boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimento aqui o senhor Antônio Ironildo, que é o superintendente da CISANSU, cumprimentar também o engenheiro Felipe Souza Fagundes, presidente da Crefisba, também o senhor engenheiro Vilmar Tadeu Bonetti, diretor técnico da CISANSU. Também aqui presente o senhor vice-presidente da Associação do Bosque de Repouso, Ayrton Martins. Senhor presidente, eu gostaria de desde já agradecer os nobres vereadores, porque o requerimento foi aprovado, senhor Antônio, por unanimidade por essa casa, para que nós pudéssemos entender como que pode o salário mínimo ter um aumento de 6,97%, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, até abril de 2024, 3,69%, enquanto que a CISAN autoriza, sobre a resolução 151, o reajuste de 16,08% nas faturas a partir do mês de junho, quando nós temos uma população que não teve esse reajuste. Então, depois eu volto à tribuna, mas gostaria das manifestações de vossas excelências primeiro.
Eu quero dar as boas-vindas também aos nossos convidados. Nós temos um tempo de 28 minutos, né, para que vocês possam trazer o esclarecimento. Passa a palavra, então, ao superintendente da Cisansul, o senhor Antônio. Pode ficar muito bem à vontade. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, pastor Jair, a todos os vereadores. Também queria cumprimentar o vereador Salésio, né, que fez esse pedido, que foi aprovado por todos os vereadores, e nós entendemos muito justo, né, que a gente venha aqui dar as explicações, né, são importantes, em que pese a gente já fez isso também em diversos outros momentos, nas redes sociais, na página do CISAN, no Diário Oficial dos Municípios, né. A nós compete analisar essas questões quando são demandadas, né? A gente está na posição de agência reguladora e fiscalizadora, e sempre gosto de colocar que nós estamos, também como os vereadores, mais voltados para o lado da população. É isso que a lei federal estabelece, que as agências reguladoras de todo o Brasil, elas, ao analisarem as tarifas, que elas considerem todos os aspectos técnicos e econômicos e apliquem ou não o reajuste de acordo com aquilo que os números apresentarem. E que sejam preços módicos, é isso que está na Lei Federal 11.445, que sejam módicos, porém, também precisam ser suficientes para que quem presta o serviço consiga atender a população e fornecer. Nós não regulamos só Casan, nós regulamos também serviços municipais da região sul de Santa Catarina. Casan nós regulamos Criciúma, Içara e Nova Veneza, nesse contexto. Eu, se me permitem, eu queria colocar umas apresentações rápidas para servir de base para aquilo que a gente vai depois demandar. Então, podia pôr na transparência, vai aparecer, né? Isso, a apresentação. Isso, pode ir para a primeira tela, por favor? Mais uma. Isso. Então, veja, aqui está sendo colocado a fundamentação legal em que a gente precisa ter. Então, estamos numa casa legislativa que elabora leis, aprova leis, né, elabora por aqui ou aprova as que vêm do Executivo. Estamos num ambiente propício para falar de legalidade dos atos. É preciso que a gente cumpra a legalidade dos atos. Por essa razão, estamos iniciando a nossa apresentação com a fundamentação legal. Nós não vamos ler toda a parte textual, só relatar, e vai ficar esse arquivo na casa para depois os vereadores terem acesso, né? Mas na nossa resolução 3/2016, ela estabelece a revisão ordinária e a revisão extraordinária. Depois a Lei Federal 11.445, também lá no seu artigo 38, estabelece as formas de analisar as revisões tarifárias ordinárias e extraordinárias. Seguindo em frente, pode passar outra tela. As leituras eu deixo para que depois os vereadores tenham acesso, né? Já está aí disponível na casa. Depois o artigo 22 da Lei Federal 11.445 também estabelece que compete às agências reguladoras, são objetivos dela, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Então, veja, esse acho que é o texto daquilo que a gente já falou no início, importante, porque é preciso levar em conta essas questões. Modicidade tarifária para o usuário, é o lado em que nós estamos como agência reguladora para defender o usuário, aquele que recebe a água tratada, com um preço módico suficiente para que ele possa pagar. Mas, por outro lado, em contrapartida, nós não podemos deixar quem presta o serviço, seja a Casan, seja o SAMAI, desassistido de um valor que lhe permita fornecer o serviço com qualidade. Estava falando ainda há pouco com uma pessoa que tem um estabelecimento comercial e vende coxinhas, pastéis, e aí ele estava dizendo, a gente vai agora na Câmara de Vereadores falar sobre um reajuste tarifário concedido, e nós estávamos falando dessa questão custo para poder oferecer o serviço. Até usamos um exemplo assim, veja, você aqui vende coxinha, vende almôndega, a base fundamental é carne. Se aumentar a carne, não tem como ele não aumentar o preço
daquele produto que ele vai oferecer, porque senão ele acaba não podendo mais fornecer. E assim a água, né? Então a gente analisou tudo isso muito tecnicamente. E analisamos aí numa amplitude bem maior. Nós tivemos que fazer um estudo junto com todas as agências do Estado. Nós temos 4 agências reguladoras no Estado que regulam a Casan. Cisansul, através da Crefisba, que é a Câmara de Regulação e Fiscalização. Temos a Agir, que é lá na região norte do Estado. Temos a Ares, que é a maior agência reguladora do Estado, com 192 municípios, acredito, hoje. E a Aresc. E essas 4 agências tiveram que se reunir porque o pedido foi a nível estadual. E aí o primeiro pedido que a Casan fez ao Cisansul e às demais agências foi numa reunião, chamada para uma reunião, para eles dizer que estavam precisando o equilíbrio do contrato em dezembro de 2023, final do ano passado. E chegaram com um número assustador de 26%. E aí nós começamos a trabalhar isso. Aí, no final do mês, protocolaram 19,93 de pedido. E aí nós passamos, junto com essas agências que eu disse do Estado, a trabalhar tecnicamente em diversas reuniões presenciais e também virtuais, quando era para agilizar os assuntos. O que fundamentou o nosso estudo e o que deu direito à Casan dessa reposição, que não foi nem o 26 inicial, que não foi nem o 19,93 do ofício. Podia colocar a próxima tela, por favor? Aí está o que embasou, o desequilíbrio econômico financeiro que deu origem à RTE. O que é o RTE? Revisão tarifária extraordinária, pelos motivos ali colocados. O primeiro, base de ativos regulatórios, BAR. Essa base de ativos regulatórios é um trabalho que vem sendo feito já pelo Cisansul há muito tempo. Vocês talvez tenham acompanhado alguns, sim, o Executivo com certeza, em que a gente visitou todas as unidades da Casan. Cisansul visitou a ETA, a ETE, visitou a barragem de Siderópolis, visitou o parque de máquinas, estação de bombeamento, reservatórios. Fotografamos tudo, registramos e fizemos um inventário de valor, porque a Casan tinha apresentado um valor de base de ativos regulatórios, que compõem uma base para reajuste tarifário. Fizemos tudo isso e chegamos num número que depois o Felipe vai apresentar. Nós tivemos, em novembro de 2020, um decreto legislativo da Assembleia Legislativa que impediu reajuste tarifário para as contas de água e, acredito, de energia, não lembro, mas a gente ficou focado na de água, que não foi mais permitido que a Casan, eu e SAMAIS e os municípios que nós regulassem tivessem o reajuste nas contas de água e esgoto, em novembro de 2020, por conta da pandemia. Ocorre que já tinha um direito autorizado de reajuste de 2,55, que era percentual inflacionário, e já estando autorizado, mesmo assim por força do decreto legislativo, não foi possível estabelecer e passar para as contas esse valor. Isso gerou uma frustração de receita, que eles teriam direito já para compor os custos que já eram embutidos na operação do sistema, e tiveram essa frustração de receita. Só puderam aplicar esse reajuste de 2,55 em julho do outro ano. Foram 8 meses de frustração de receitas. E tem um outro convênio com todos os municípios do Estado, que faz parte de um repasse de 5% para os fundos municipais de cada município. E esse também é um valor que não está composto na tarifa. Tudo isso são desembolsos. Veja, a base de ativos regulatórios, a frustração de receita, porque aquilo que era para ir para a conta do usuário, 2,55, não foi e deixou de se receber por 8 meses em todas as contas, e mais a parte dos repasses aos fundos municipais. Cada município tem direito de receber da Casan, para os fundos municipais, isso não para os SAMAIS, só para a Casan, 5% da receita. Então, vem para o fundo para
investir em saneamento, em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Talvez nem todos do estado recebam, foi isso que a gente viu e vai explicar depois, porque alguns não têm documentação e convênio ainda, mas uma grande parte sim recebe. Não é aquele convênio para recuperar pavimento danificado, não, isso é outra coisa. Isso é obrigação da Casan, e em alguns lugares ela não faz e paga para ser feito. Mas é a parte do repasse ao fundo para aplicação em saneamento no município. E esses 3 componentes acabaram por dar legalidade para que a Casan pedisse a revisão tarifária extraordinária. E, como eu disse, dos 26 iniciados, 19,93, com todo o trabalho das agências juntos, aí não é só mérito nosso, mas das outras também, conseguiu-se chegar num valor menor de 16,08%, com um detalhe. Tem um percentual ali de 10,4 dividido em 2 vezes, então é 5,2 num ano e 5,2 no outro, que será retirado da tarifa 2 anos depois. É documento oficial das agências para o estado inteiro, com legalidade e com obrigação de ser cumprido. Então, ele é periódico para compor apenas a frustração de receita do período que não houve. Esse valor a Casan queria que fosse em um único ano. A gente brigou bastante com todas as agências e debateu e estabeleceu um prazo de 2. Dobramos o período que eles queriam e ele cai fora depois de 2 anos. Eu vou pedir ao Felipe que coloque os números para a gente não tomar muito tempo e deixar para o debate. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, os demais vereadores também. Eu vou dar continuidade, então, à apresentação que o Antônio estava explanando e falar um pouquinho dos números. Como o Antônio já citou, a nossa primeira reunião que a gente fez com a Casan foi, então, de 26%, a solicitação deles, extraoficial. A gente deu nossos ponderamentos e veio documento oficial, então, de 19,93%. Isso lá em dezembro de 2023. Iniciamos, então, com os trabalhos de verificar todas as informações, as planilhas de custos, e em trabalho em conjunto com outras agências reguladoras, assim como o Tribunal de Contas, ele já pede que tenha esse trabalho, mesmo que seja individual das agências, mas que elas convirjam para um único valor, convirjam para o mesmo entendimento. Então, dentre os valores que foram encontrados, que subsidiaram esse estudo, a parte dos fundos municipais de saneamento que eles recebem 5%, né, da receita da Casan, com os impostos retirados. Então, ele tem esse percentual de 2,01% para incrementar, então, na tarifa, e de um valor total de 19 milhões. Passando, então, para a frustração de receita, como o Antônio falou, nós fizemos uma autorização de reajuste tarifário de 2,55% em outubro de 2020, e aí, quando chegou em novembro de 2020, teve uma lei estadual bloqueando esse reajuste, então, para a Casan. Ela era uma lei inconstitucional, depois teve 2 mandados de segurança, e ela, depois de 8 meses, ela caiu. E aí, então, entrou em vigor. Só que esse período de 8 meses, de novembro de 2020 até julho de 2021, que ficou sem, houve uma frustração de receita em torno de 150 milhões. Daí, esse valor, a gente fez as glosas que precisavam ser feitas, e chegamos no valor, então, de 100 milhões. Essa frustração de receita, como o Antônio mencionou, ela foi dividida, então, em 2 partes, para não ser imposta somente em um ano, para o valor não ser tão alto, e conseguimos fazer com que ela fosse aplicada em 2 anos, sendo, então, 5,20% aplicada, e após 24 meses ela sai da tarifa. Então, por exemplo, daqui 2 anos,
obrigatoriamente tem que sair da tarifa 5,2%. Isso está no parecer, está em resolução, porque precisa ser, ela é um valor de frustração de receita só temporário, para cobrir aquele valor que deixou de ser arrecadado. Depois ela tem que sair da tarifa, 5,2%. Depois, passando para a base de ativos regulatórios, ao longo do tempo, esses ativos da Casan teve, então, passando por auditoria e certificação da base de ativos regulatórios. Foi feito um trabalho de levantamento em loco, e foi constatado que tinha um gap de 1,2 bilhões faltando na composição da base de ativos da Casan. Então, a gente fez um trabalho de levantamento e constatado esse valor, e aí ele passa por ele faz parte de uma fórmula, o valor da barra, para chegar no valor final. E aí esse valor de 1,2 bilhões, na verdade, ele vai entrar como composição da tarifa em 85 milhões, que é o 8,87% que estava na tela anterior. Agora, já nessa tela que está aparecendo para vocês, então tenho discriminado ali 16,08, que é o valor total, da base de ativos regulatórios 8,87, sendo que a gente utilizou 90% daquele valor da barra. E, por exemplo, a gente fez levantamento em loco e já verificou que tem de 98% a 99% de assertibilidade. Então, a gente foi uma situação uma margem conservadora, vamos dizer assim, de uma aprovação de 90%. Então, aí teve a parte da pandemia, da LESC, as glosas, e ali tem, então, a tabela com cada linha dos anos com os reajustes, e a segunda linha foi o período que não houve o reajuste, pelo impedimento da lei. A parte depois dos fundos também, 5% da receita, que ela não compõe o valor da tarifa. E ela vai passar a compor agora, ela está dentro do contrato. Então, dentro do contrato, ela vai fazer parte agora, então, da tarifa. Passar para o Antônio. Então, vamos só continuando rapidamente. Devemos terminar antes do tempo ali, ainda temos alguns minutos. Só para deixar um pouco mais de tempo para o debate, né, para estarmos disponíveis aí para vocês fazerem perguntas, a gente esclarecer melhor no ponto daquele interesse pessoal de cada vereador. Nós trouxemos um dado importante aí, veja que está na transparência, porque é importante também entender os números para saber como estamos lidando e como é que está se comportando a população. Aí é um histograma de consumos até 10 mil litros, que é a grande maioria. E isso não se revela só em Criciúma, se revela em todos os municípios que nós trabalhamos. Mais da metade da população gasta só até 10 mil litros, ou menos que 10 mil litros. E aí está a tabela, veja, de 83 mil ligações residenciais em Criciúma, 53.510 gastam até 10 mil litros, umas 2, outras 3, outras 5 mil litros, conforme essa tabela que vai ficar disponível para os nobres vereadores, e é de abril de 2024, recente, tirado do histograma, dado oficial da leitura, que gerou as contas com base na leitura de abril de 2024. E do lado tem um gráfico mostrando, 64% da população de Criciúma em abril gastou de 10 mil litros para menos. E da parte comercial, maior ainda, 77%. E aqui eu faço um outro registro, um trabalho importante da agência reguladora, quando, na época, lá em 2019, colocamos a tarifa fixa, houve também debates, a gente aqui veio explicar e vocês entenderam, a maior beneficiário daquela época da tarifa fixa foram residenciais de baixo consumo, mas é a grande maioria, e o comércio foi o maior beneficiário disso, porque era 15 mil litros a taxa mínima, o valor era alto, e passou para um valor menor,
E vejam, 77% do comércio gasta até 10 mil litros. Estavam sendo muito injustiçados, porque estavam pagando lá no limite de 15, quando quase 80% não gasta nem até 10. Né? Esses números são importantes porque tu enxerga a realidade. São reais de Criciúma a toda a prova e consulta de quem quiser. A próxima tabela é um comparativo ali para também demonstrar, para depois debatermos melhor, né? E para entender por que a gente estuda todos os números e todos os direitos da companhia, dos prestadores de serviço, e neles eu incluo o ISAMAIS também. Vejam que ali na tarifa residencial, a tarifa fixa de disponibilidade é R$ 43,00. Essa é para todos, para ter o custo 0,0 de equilíbrio. A partir dali que se criou a justiça de que cada metro consumido pelo usuário do sistema de água seja pago por ele. Isso gera justiça. E veja quanto é que custa 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Custa R$ 2,88. Vamos arredondar para 3. Esse é o preço já com uma tarifa fixa, com a nova tarifa, já com a revisão tarifária extraordinária. Vamos arredondar para 3, vamos subir aquele preço, mas é 2,88. Vamos avaliar essa garrafinha de água, é meio litro. Meio litro de água custa 3, 4. Vamos supor que ela custe 3 também. Vamos aumentar lá e baixar essa para um 3. Que compra por aí. É meio litro. Então veja que meio litro de água que você tem que ir buscar custa 3. Enquanto que 1.000 litros de água tratada, que é alimento, que está entregue na casa, porque ela vai pelo cano, então é como se estivesse entregue a domicílio, tu abre a torneira e tem ali, custa o mesmo preço de meio litro. Para fazer esse comparativo, para dizer que a gente, como agência reguladora, também precisa colocar esse número para a população. E se ela economizar, vai gastar menos. Desde 79 estou no saneamento básico. Já estive do lado do prestador, SAMAI, o Bonete também aí perto desse tempo, né, SAMAI e CASAM do lado do prestador. Agora nós do lado da agência reguladora. Temos esse cuidado. O Felipe é mais novo, né, mais gurizão, mas está aprendendo com o Zéinho aqui. Né? Então, nós temos esse cuidado de ver lá o usuário que precisa ter, mas nós não podemos ter a irresponsabilidade de não conceder, porque depois é muito pior. Nós temos sistemas que nós somos agência reguladora que tem falta d'água, não tem qualidade, não tem dinheiro para comprar produto químico, não tem dinheiro para estender a rede, não tem dinheiro para pagar os funcionários. Vai resultar no quê? No usuário sem o serviço adequadamente prestado. Né? Então, coloco esses números para dizer assim, que a gente considera muito o usuário e considera muito o trabalho dos vereadores, que também defende o usuário, como a gente também. Estamos praticamente do mesmo lado. Porém, algumas questões são de ordem legais, que é justamente aquilo que vocês fazem aqui. Próxima tela. Temos 5 minutos, mas não vamos gastar. É só já a última, para dizer que assim, a gente tem trabalhado muito por Criciúma, principalmente, né, cidade maior, tem nos dado bastante trabalho. Vocês já visitaram o CISAM, a grande maioria aí conhece o nosso trabalho. A gente está sempre que precisa aqui, presente, em campo, é o nosso maior compromisso, porque quando tu vê a realidade, tu toma decisões melhores. E aqui eu trago, por exemplo, porque alguém pode dizer, e o pobre como é que vai pagar a conta de água? Tem a tarifa social, e era bem menos. A gente fez um trabalho também de agência reguladora, né? O Paulo sabe disso, que acompanhou conosco, outros vereadores acompanharam também, e nós, nos condomínios que já eram baixa renda, automaticamente emitimos uma resolução dizendo, se já é baixa renda, Minha Casa Minha Vida baixa renda, já está feito o cadastro na Caixa Econômica, nós encaminhamos um expediente para a Caixa, que nos foi respondido, e autorizamos que a CASAM, então, cobrasse tarifa social de todos Minha Casa Minha Vida. Nós, na referência 4/2024, são 2.017 famílias que tinham tarifa, e agora mais 1.040, é isso, né, o número, né, Felipe? Então, são 3.000, quase 3.100 famílias com tarifa social.
Ah, 2017 é o total, isso. E 1.040 foi o resultado da nossa da agência reguladora na resolução. Então, são 2.000 famílias de Criciúma que estão na tarifa social, dizendo que aquela que se enquadrar, para responder aquilo que eu disse, né? Ah, como é que o pobre vai pagar se ela tem realmente carência? Tem uma tarifa social e muito acessível. A tarifa social tem uma tela ali que depois mostra, ela é bastante inferior à tarifa fixa e à normal. Seria isso. Temos ainda um pouco de tempo, mas deixamos à disposição para o debate. O vereador Salésio Lima, Vossa Excelência, cede o seu tempo, né? 3 minutos e meio. Vereador Kaminski também quer falar, cede o seu tempo. Senhor presidente, falar de frustração mexe com o sentimento da população. Quando nós temos uma companhia de água que fatura, e eu vou começar por aí, eu peguei o site da Casan, então não é eu que estou falando, o site da Casan diz isso, 2018, 119.225, 2019, 119.686, 2020, 112.504, 2021, pandemia, 134.950. Aí sim, 2022, baixou um pouquinho, ainda deu 91.990. Vamos para 2023, que é onde vocês estão reclamando também, 50.743. Eu não consigo entender, senhor Antônio, como que um salário mínimo se repassa um valor de 6,97. Como que uma inflação acumulada se tem 3,69. E aí, o senhor falou aí, eu estava muito atento, mas o contrato, mas a lei, beleza? Mas a função do contrato social não pode ofender a dignidade do ser humano. Nós estamos indo além. A população não teve ganho retroativo, simplesmente a inflação. Só a inflação. Só. Mais nada. E aí eu pergunto para os senhores que são agência, olha, eu fui um dos maiores críticos, o Bonetti está aqui, sabe disso, contra a Casan. Sempre. Por quê? Porque a gente veja que a Casan fatura e fatura alto. Fatura o dinheiro da população e Criciúma, só se vocês me disserem hoje, agência reguladora, senhor Antônio, porque não sei o valor que custa a água para chegar no município de Criciúma. Até hoje, e olha que eu já fiz pergunta para o senhor, para o Bonetti, nós não temos, a agência não tem esse número, só se tiver hoje. Se tiver, passe para a população de Criciúma. É lamentável que a gente fica vendo essa situação, e aí nós olhamos, e eu fico frustrado também, porque eu recebi várias contas de água da população. E aí ganha 1.400 e vai ter, e não é só 16, vamos lá, Felipe? 16 na água, certo? E onde passou o esgoto? Mais 16. E a população está assim. Porque ninguém sabia, simplesmente se colocou lá, no cartãozinho de água lá, pá, está aqui, é agora. E todo mundo já está aí na conta e vai pagar. Tem alguns presidentes de bairro, tem aqui, que estão indignados, e chega para nós, vereadores, cobrando. O que vocês estão fazendo? E aí, com todo respeito à agência, com todo respeito à Casan, que defende, nós temos o governador que poderia muito bem ter dado um canetaço contrário. Passou por ele. A última canetada foi do governador Jorginho Melo. E ele acolheu os 16,08 na conta da população de Santa Catarina. Nós vamos pagar essa conta. Mas eu vou fazer umas perguntas para a Cisan. Perguntei uma. Se vocês sabem o investimento que será feito aqui hoje, se pudesse dizer, se não puder pode me mandar por e-mail, eu repassarei para os nobres vereadores. Como que os lucros obtidos no último exercício foram investidos ou aplicados no nosso município? Eu vou falar do nosso município aqui. Vocês vão falar de outros, porque vocês atendem outros também.
Há alguma previsão de novos investimentos para melhorias no serviço que justifique esse aumento de 16,08 na fatura da população de Criciúma? Quais as medidas que está sendo adotada para amenizar o impacto financeiro desse aumento sobre os consumidores e especialmente essas pessoas que pode até não estar, senhor Antônio, naquela área de vulnerabilidade, mas ela está ali, próximo, e vai ter esse aumento. Então, eu gostaria que a agência pudesse nos dizer, porque a gente sabe, só não tem os números, a gente sabe que o município de Criciúma banca vários municípios do estado de Santa Catarina. A gente sabe disso, só não tem os números, porque esses números deveriam estar com vocês, da agência reguladora, que pudesse dizer, a água vem de lá do Rio São Bento por gravidade, não custa nada. Ah, mas tem um motor para rebombear? Tem, mas quanto custa? Eu não sei. Fico aguardando as respostas e a população de Criciúma está indignada. Não só de Criciúma, porque tem várias regiões da nossa região aqui que também cobrou, depois que veio à tona. E aí vocês falarão, nós demos várias explicações, mas a explicação correta é uma só. 16 contra 6. O povo botou 6 no bolso e tiraram 10. Vereador Júlio César Camis, queria pedir para os convidados, depois, então, dos questionamentos dos vereadores, vocês podem responder. Boa tarde, senhor presidente. Demais membros compõem a mesa, cumprimento o especial Antônio, os demais convidados, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Senhor presidente, o vereador Salésio trouxe alguns números que eu faria também, não imprimi, mas alguns números a gente tem noção disso. O vereador Salésio, 2018, deu 119 mil milhões de prejuízo. Na realidade, foi esse em 2018. Depois disso, deu 119 milhões e assim sucessivamente. O último resultado, 2023, foi 50.743. Ou seja, não tem o menor sentido em compensar o período que não foi repassado relativo ao período de pandemia, porque naquele período deu resultado. Ou seja, é extremamente lucrativa. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, foram muito austeros em relação às despesas, porque ela reduziu. Ela reduziu. O balanço tem demonstrado uma redução de despesa. Terceiro, a agência reguladora, ela serve para legislar sobre o mercado e não para atender a empresa. Serve para regular. Instituições controladoras. Para quem? O vereador Salésio trouxe no contrato exatamente qual a finalidade social do mesmo. Para quanto que foi a tarifa de disponibilidade? Aumentou. Aumentou. Quanto que foi a inflação? Quanto que foi o INPC? Ora, veja bem. Vamos compensar daqui 24 meses 5,20. Escalonado, 5,20 mais 5,20 menos, que vai diminuir da fatura. É o que eu entendi. Isso. Perfeito? É isso aí. Enquanto isso, não comam pão, não comam durante 2 anos. Aí depois a gente estorna. Deixa de comer, depois a gente estorna. É a mesma coisa. Todo respeito. Com todo respeito. Data máxima vênia. Gente, era 26. Desculpa, era 26, passou para 16. Para argumentação, eu acho ótimo. Para convencimento, 0. 16 mais 16, fora a taxa de disponibilidade, dá 32. Mas dá o mesmo 16. Não dá. O resultado final, relativo ao valor da tarifa, dá 32%. Essa é a conta, é matemática. É matemática. O resultado final, se eu tenho uma tarifa de 50, passou para 50 a tarifa de esgoto, é 16 sobre essa, o mesmo valor sobre essa. No final, não dá 8, dá 16. R$16 corresponde a 32%. Eu não quero ser inconveniente, não, tá? O nosso compromisso são com as pessoas.
A agência reguladora tem que ouvir as pessoas. A ação, o valor da ação aumentou. Aumentou. O repasse pode ter sido menor. O repasse, viu, ô Bonete, pode ser menor, não, mas aumentou o valor da ação. Passou para 1,03, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Estava em conta, estava 0,9 alguma coisa. Então, eu lembro perfeitamente da tarifa social, porque tanto eu quanto o Paulo trabalhamos diretamente sobre ela, e vocês foram muito elegantes nos acatar. Isso eu não tenho o mínimo de reclamação em relação à tarifa social da época. Porém, acho que nós precisamos fazer uma grande rediscussão sobre isso. Me desculpa, sinceramente. Nós temos um contrato que foi assinado pelo prefeito da época, passando a tarifa para 100% de esgoto. Realmente a gente sabe que isso aconteceu. Ou seja, o prefeito reconheceu a tarifa de 100%. Ok? Muito bem. No entanto, nós sempre discordamos dessa questão e vamos continuar discordando eternamente disso. Agora, não resta dúvida que os valores que estão sendo repassados é totalmente inapropriado. Pode ser legal, não tem problema nenhum quanto à legalidade, mas moralmente não dá para admitir. Gente, na pandemia, o lucro líquido 2020, 112 milhões. Perfeito? Líquido, lucro. Em 2021, 134 milhões. É claro que 2023 baixou para 50 milhões, mas não deixa de ser lucro. Ou pagar um pouquinho menos para o acionista lá, não tem problema nenhum. Não tem problema pagar menos. Agora, aumentar essa lucratividade baseado num aumento desproporcional, e o pior, tá? Nós vamos descontar daqui 2 anos, isso é um grande engodo. Isso é uma piada. Eu vou mandar o cara assim, ó, Salésio, tu vais parar de comer por 24 meses. Tu come carne, tu não vai mais comer carne por 24 meses, ok? Daqui 2 anos, a carne vai voltar para ti. Fica tranquilo para compensar. Por favor. Por favor. Vereadores, o nosso tempo, vocês questionando, perguntando, ultrapasso, aí não vai dar para eles responder, porque o nosso horário é regimental. O vereador Tita Belloli cede o seu tempo, são 3 minutos e meio. Se você fazer dos 3 minutos, eles não vão responder. Eu cedo e não quero falar. Tá. Então, o Nicolas está cedendo o tempo, o vereador Daniel Antunes também. 2. Tá bom. E mais o Tita, então são 3. Boa noite, presidente, boa noite a todos os convidados, a todos os vereadores. Bom, eu só vou aqui colaborar com as palavras do vereador Júlio e também do vereador Salésio, que pode ter todos os cálculos, mas eu vi que esses cálculos só foi direcionado para o Estado. Não teve um cálculo feito para o povo, para as pessoas que precisam. E realmente é culpa só da CISANSU, não, é do governo do Estado, né? Porque quem deu o canetaço foi o nosso governador. E defendo aqui porque, aumento de receita. Nós temos o vereador Nicolas aqui que defende essa bandeira aqui na casa, do não aumento das receitas, né? Então, agora 16%. Para alguns, ok, conseguem pagar. E quem não consegue? Tem gente que conta R$1. E só vem na fatura, não, agora, fulano, tu vai pegar e vai resolver esse teu problema aqui, vai pagar a fatura, senão tu vai ficar sem água. Então, foi muito imoral mesmo. Né? Então, eu não sei como é que o governador deixou passar uma situação dessa. Quer aumentar? Aumenta escalonado. Não tem problema. Faz uma construção junto com o povo, junto com os deputados, né, junto com os vereadores. Faz uma parcelado. Agora, 16, uma paulada só. Eu não sei como o governador Jorginho Melo deixou passar isso. Eu não sei. Vereador Miri D'Agostinho também cede o seu tempo. Vai usar o tempo de 2 minutos, né? Bom, meus cumprimentos, senhor presidente. Só um pouquinho. O vereador primeiro, depois você responde. Tá bom? Penso que o senhor tinha passado a palavra. Desculpa. Senhor presidente, novos convidados, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha esta noite. Realmente é uma pauta muito importante. Me lembro bem quando o vereador Júlio Kaminski colheu aquelas mais de 7 mil assinaturas
para nós mudarmos para a SAMAI. Eu conheço pouco esses números, eu acho que praticamente todos os vereadores conhecem muito pouco esses números, mas eu tenho uma percepção assim, que quantas vezes fui até com o prefeito, junto com a Giovana, em Florianópolis, na Casan, lá mendigar com pires, e nós voltávamos com um balaio cheio de dinheiro. Mas esse balaio quem está pagando é a população. Nós estamos pagando de novo. Que quando esse vereador, e o vereador Juarez também fez um requerimento para tirar o escritório que atende lá no shopping, para levar para os bairros, levar para o terminal urbano, não consegue. Então tem que ter gestão, tem que ter redução de custos, para poder a sociedade receber essa água com qualidade e com custo menor. Tem que ter gestão, porque se você comparar a Celesc com as cooperativas, é o mesmo engodo. Casan com a SAMAI, é o mesmo engodo. E nós temos que trazer isso, essa pauta, para essa casa, tratarmos com seriedade, porque não dá para admitir um aumento da forma que foi feito. 32%. A grande próspera Argentina, o vereador Toninho sabe muito, o vereador Tito foi secretário, lá passou os esgotos, hoje nem foi pavimentado. Então, é uma verdadeira vergonha. Nós vereadores, temos que tirar a bunda da cadeira e também cobrar isso, porque realmente temos que tratar esse assunto que é muito sério para a população. Tem mais algum vereador que quer ceder o seu tempo, quer falar? Senão eu vou passar aos convidados para eles dar a resposta aí desses questionamentos que foram feitos. Certo. Agradecemos as manifestações dos vereadores. Vou ser sucinto. Quero passar também um pouquinho a palavra ao engenheiro Bonetti, pela experiência dele como engenheiro, como superintendente da Casan por muito tempo aqui, certamente passou muitas vezes aqui nessa casa, né? Mas eu queria rapidamente responder ao vereador Salésio. Veja, quando você trouxe os números, aqui você deu o resultado daquilo que a gente falou, né? 2018 era 119 de lucro, 2019 119, 2020 112, baixou, depois subiu um pouco em 2021, depois baixou para 91 em 2022, foi o que eu anotei isso, né? E 2023 50. Veja, é o resultado daquilo que a gente analisou tecnicamente também, porque senão nós não concederia, vereador, reajuste, certo? A gente viu os números e está aqui a prova, dentro do que você trouxe, que é oficial, que está no site da Casan. Houve redução de lucro, houve diminuição de receita, houve necessidade de se reequilibrar, que é o que a lei diz, reequilibrar. Se estamos numa casa legislativa, legislações precisam ser respeitadas, senão, correto? Não há como. Então, nós, como agência reguladora, temos essa grande responsabilidade de respeitar a lei e ver todos os lados. Como disse, estamos sempre mais para o lado da população e podemos provar aumento da tarifa da pessoal com benefício para a tarifa social. Quando teve aquelas interrupções de fornecimento de água, nós emitimos uma resolução, houve devolução de valor na conta dos usuários. A gente não tem tempo para falar tudo, mas houve, vocês têm essas provas e nós temos os documentos, houve redução na conta, houve devolução de recursos, né? E quanto aos investimentos, para responder diretamente ao vereador Salésio, né, nós temos sim todo o acompanhamento dos investimentos, com uma gravidade não só para a Casan, para os SAMAIs também. Você tem acompanhado o marco regulatório do saneamento. Até 2033 tem que estar universalizado água e esgoto para toda a população. O que é universalizar água? O que é universalizar esgoto? 99% do município, não só urbano, tem que estar com água tratada, fornecida, e 90% de toda a população do município, inclusive rural, tem que estar com esgoto. São altos investimentos, são contas que são feitas e tem que ser cumprida. É lei para ser cumprida, porque depois não há repasse de recurso. É aquilo que eu disse, leis têm que ser cumpridas. Foi antecipado o marco regulatório, vocês sabem o debate que deu a nível nacional. Tem que antecipar investimentos. E o contrato de Criciúma, especificamente com a Casan, venceria para universalizar em 2042. Vai ter que antecipar esses 9 anos de investimentos ainda.
Conta alta de um morador, também que o senhor colocou. Veja, aí nós precisamos cuidar disso. Tem que ver se o consumo aumenta, porque o reajuste é aquele percentual. Agora, se eu aumento o meu consumo, consequentemente, é como se eu for abastecer o meu carro. Se eu costumo abastecer 20 litros e eu for abastecer 40, eu vou pagar o dobro. Então, a conta tem que ver a relação consumo. E aí a gente tem feito diversas campanhas no nosso site. Quando eu era diretor do SAMAI, fazia muitas. Economize água, economiza no seu bolso. E economiza para o SAMAI, na época que eu era diretor, não ter que tratar e distribuir, e diminuir o custo lá, diminuir a energia, diminuir o produto químico, certo? Então, a conta alta pontual de alguém tem que ser analisada. O CISAM está à disposição para atender os usuários que necessitarem esclarecimentos e ajuda, inclusive. Nós temos site e temos ouvidoria para isso. Agora, para o vereador, para não roubar muito tempo, o vereador Júlio colocou a relação 32%. Eu queria pedir encarecidamente que não se confundam os números, por favor. Veja, eu tenho uma conta de água de 50. Vamos fazer aqui um hipotético. Eu vou pagar 50 de esgoto. A minha conta hoje é 100. Se for o 32, vai para 132. Não vai. Vai ser 116. Então, o reajuste é 16. Para não confundir, às vezes, as pessoas que não fazem as contas. Essa é a realidade. Eu vou pagar, hoje eu pago, sua casa, 50 de esgoto, 50, não é 50 de água? Porque é 100%. Pode ser outro número para o esgoto, mas hoje é 50 de água, 50 de esgoto. Essa tarifa já está em prática. Eu vou aumentar 16 ou 32? Eu vou aumentar 16. Para quanto é que vai essa conta? 116 nas duas, certo? Porque a de 50 vai aumentar 8 com 16%, multiplica então 50 vezes 16%, vê se não vai dar 8, mais 50 vezes 16, então é 116, para não confundir quem está nos acompanhando pela rede social ou aqui na Câmara realmente. O reajuste é 16,08% e não 32%. Queria deixar isso muito claro a todos. Com todas as provas, nosso parecer está no DOM, Diário Oficial dos Municípios, no nosso site e à disposição para quem quiser. Vereador Tita, estamos do lado do povo, nós também, vereador, com certeza, estamos buscando... Vereador Tita... Saiu. Saiu. Estamos do lado do povo, buscando, com certeza, já fiquei do lado do prestador, já sou do lado do consumidor. E o vereador Miri falou sobre a questão de SAMAI, os custos são diferentes. Vereador... Aqui. Eu concordo, se implantar um SAMAI vai ser custo muito menor. Eu trabalhei em serviço municipal, estrutura melhor. Nós temos um estudo para Criciúma, a pedido da Câmara de Vereadores. Tem alguém que pediu aqui, está no nosso... Está pronto esse estudo, nós temos. O CISASU fez um trabalho grandioso de criação de um SAMAI. Só que aí, volto a dizer, temos que respeitar legislações, certo? Então, a legislação de hoje é contrato de programa, assinado com a CASAM, com as regras nele estabelecido e que são estabelecidos por lei. Nós não vamos fazer nada fora da legislação, porque respondemos também. Mas estamos sempre, vou dizer para vocês com todas as letras, mais do lado dos vereadores, que também estão junto com a população, eu sei como é que funciona, e nós também. Viemos muito a Criciúma, nos condomínios, nas ruas, deve ter gente aí que já deve ter nos visto por aqui. Fizemos grandes levantamentos, e fizemos aquele de devolução de tarifa social e outros de investimento e estamos cobrando. Fizemos agora, recentemente, uma coleta de água da CASAM para análise em nosso laboratório para comprovar a qualidade, porque também merece ter qualidade. Tudo isso nós cuidamos. Não temos tempo para divulgar tudo, mas está no nosso site. Eu queria deixar um pouquinho de espaço para o Bonetti, que também, com a sua experiência, pode contribuir. Tem aquele tempo, 3 minutos. Não, é muito tempo. Cumprimentar o presidente, em seu nome cumprimentar os senhores vereadores, as senhoras vereadoras e as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Salésio, pode ter certeza, não foi uma decisão fácil, não foi uma reunião aceitar exatamente isso. Tanto é verdade que as primeiras participações, quando começou a surgir a notícia de que haveria esse reestudo tarifário, foi exatamente onde trabalharam mais os setores jurídicos das 4 agências reguladoras, para questionar exatamente a legalidade disso. E existem, e certamente não será nessa Casa Legislativa que eu vou escutar que a lei não está para ser cumprida. E o contrato, ela é uma lei entre as partes. Infelizmente, existe o contrato,
está lá legalizado esse reajuste tarifário. Então, vereador Kaminski, não é uma liberalidade da agência reguladora. Nós não gostaríamos de ter autorizado isso se não estivesse ali dentro do que está contratado, constatado, através do jurídico, a legalidade da situação. Nos restou o quê? Analisar os números e, através da análise desses números, que ele voltou de 20 e poucos para 16. Senão, era lá no 20 e pouco. Eu acho que... Bonete, a vereadora Giovana Mondardi está cedendo o seu tempo, 3 minutos e meio. O vereador Paulo também está cedendo o seu tempo. São 2 vereadores. Eu vou usar aquele tempinho ali. Vai aumentar. Interessante. Então, é difícil analisar isso. Nós sabemos do impacto disso, mas nós temos legalidade, contrato, lei, que quando são aprovadas por essa Câmara, por essa Casa, as leis elas são feitas para ser cumpridas. Não estou dizendo que aqui passou lei a respeito disso, mas quero dizer que contrato é uma lei entre as partes também. Consequentemente, nos restou analisar números e dizer assim, olha, e questionar. Agora, pode ser, talvez, e aí eu concordo com o senhor, que liberalidade tenha quem aplicou depois. Obrigado. Os 2 vereadores cederam o tempo. Giovana, Paulo, vocês querem questionar? Não? Ok. Nós temos ali 7 minutos. Eu queria fazer umas considerações ainda, dizer que a gente está muito à disposição dos vereadores para contato no celular, não desligamos, pelo WhatsApp, por e-mail, para visita em loco, com todos os números. Nós temos só o trabalho, me empresta aqui, Felipe, só o do estudo técnico, para vocês verem, além de tantas reuniões, a gente trouxe, pode até deixar disponível aqui, que nós temos virtual lá, né? Só para esse parecer. Inúmeros estudos e números. Nós também não queríamos o reajuste, como foi dito pelo Bonete, reforçado por mim e pelo Felipe. Quando vieram, a gente disse, gente, ano eleitoral, a gente sabe que isso também aguça um pouco mais. Vocês, vereadores, vão ser mais cobrados. O que vocês estão fazendo que está deixando aumentar? Vocês são nossos representantes. Eu coloco isso com muita propriedade, porque é isso que acontece. Vocês estão lá no dia a dia com o usuário. Mas aí nós precisamos ter a clareza dos números para poder também explicar. E para aquele morador que às vezes está com uma conta alta, a gente já me pôs à disposição e nos colocamos de vir ou de receber os dados para fazer uma verificação dessa conta, se ela está devidamente aplicada, os valores, ou se ele tem algum vazamento invisível, ou se tem algum problema. A agência reguladora tem essa força de trabalho junto com a Casan. Também não estou criticando a Casan, que eles não recebem bem, mas nós estamos do lado de fiscalizá-los. Já aplicamos infração, já aplicamos penalidade para eles e já cobramos diversos outros momentos, né? Mas a parte técnica precisa ser cumprida. E eu queria complementar, depois deixo a palavra livre se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, na questão do custo de água. O vereador Salésio colocou isso, né? Se nós temos o custo de água de Criciúma, temos um documento grandioso que nós não fizemos sozinho, buscamos parceria com a Unesc e com outros profissionais da área, e esse estudo nós temos já há mais tempo, porque era também um pedido do prefeito Clésio que nós tivéssemos isso. Fizemos todo esse custo. Com certeza, Criciúma tem um custo diferenciado das outras regiões do estado pela característica que a água vem por gravidade. Tudo isso está no documento. Se gasta muito menos energia do que em outro local. Nesse estudo, nós pudemos demonstrar que na grande maioria dos prestadores de serviço, o custo de energia elétrica era a segunda conta mais alta do sistema do prestador. A primeira era o salário, a segunda era a energia. E ainda lembro de cabeça os números, variava entre 10% e 15% de energia elétrica para os outros sistemas. Criciúma está na faixa de 4% de energia elétrica em relação à receita. Então, Criciúma tem um custo mais barato em relação aos outros. Mas voltamos à legalidade arguída pelo Bonete. A lei estabelece tarifa estadual por conta de leis e contratos. E aí, para diferenciar a questão de Criciúma, só uma outra estrutura.
Vereadora Giovana? Eu só gostaria de... O senhor falou da data do marco regulatório para o saneamento, 2042 menos 8 anos, é isso? Então seria... 2033, a lei federal trouxe para 2033 a obrigação nacional de todos os prestadores, independente de ser companhias estaduais ou serviços municipais ou privados, que temos privados no Brasil. 2033 é o prazo para que se cumpra aqueles números que eu disse. 99% de água no município, 90% de esgoto coletado e tratado no município. Ok. Nós temos aí 3 minutos para as considerações finais dos nossos convidados aqui. Desde já agradecemos a presença de todos. Então, as considerações finais. Hein? Presidente, só antes de nós encerrar, gostaria de uma questão de ordem, se pudesse. Só a consideração depois aí. Não, só agradecer mais uma vez o convite, né? E sempre que formos demandados, estaremos aqui, né? Concordando e discordando um pouco da opinião de alguns vereadores, tá bom? Muito. Agradecer também pelo convite, a gente está sempre à disposição para estar aqui com vocês. Como o Antônio já tinha mencionado, WhatsApp, telefone, e-mail, a gente está sempre à disposição para estar mostrando os números, debatendo, detalhando parecer, tabelas, enfim. Muito obrigado a todos. Passo então a palavra para o Antônio. Quero agradecer meus nobres colegas, realmente parceiros de luta, né? Porque não é um trabalho pequenininho, é bastante. Aqui a gente só está trazendo um pedacinho, né? Então, muito obrigado, Bonete e Felipe, pela dedicação. A nossa equipe de Orleans, né? Que se reúne, nosso jurídico e toda a equipe técnica da Crefisma, né? Trago um abraço do prefeito Ibanez Lembeck, que ele é o presidente de do consórcio. Quando se cria um consórcio pela lei, sempre um prefeito que é o presidente. Está na gestão agora, segundo mandato, Ibanez Lembeck, trago um abraço dele, não podia porque ele tinha agenda no município. E a vocês, vereadores, meu carinho. Eu sei aqui já muitos que a gente já conversou, a gente tem tido uma boa relação, e quero dizer que está certo o vereador Salésio em fazer o requerimento e vocês em aprovarem, a gente faz questão de vir explicar. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição para novamente ou para ir nos visitar, e aí já faço mais uma proposta. Se fizerem uma visita maior, a gente faz um café colonial, né? E se for individual também, claro, né? Estamos de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado, um grande abraço. A questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima ali, antes de encerrar aqui a tribuna livre. Senhor presidente, queria agradecer o senhor Antônio, Felipe, Bonete. Mas, senhor Antônio, o senhor falou muito em leis, e essa casa é leis. Nós elaboramos uma lei contra a Casan, e a Casan não cumpriu até hoje. E nada foi feito, nem a agência. Pois bem, agora veio aí, instalar os hidrômetros, tem 90 hidrômetros, não vieram ainda também nos dar a resposta, mas beleza. O que eu quero pedir aos meus nobres, já vereadores, nós temos uma ferramenta, eu não concordo com o aumento de 16,08. Eu, vereador Salésio, não concordo. Eu gostaria de que nós encaminhássemos para o presidente da Casan e também para o governador do Estado uma moção de repúdio quanto a esses 16,08, senhor presidente. Nós vamos encerrar, né, a tribuna livre, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados, o engenheiro Felipe, o seu Antônio, o Bonete, né, essa casa aqui, quando necessário, ela faz o convite até para trazer esclarecimento desses temas que são importantes para nós, né? Como o senhor colocou, nós somos cobrados, então, mas também sou contra esse aumento de 16,08, sem dúvida nenhuma, é um aumento muito fora da realidade do povo mais simples, mais humilde mesmo. Mas nós encerramos agora a tribuna livre, agradecendo o nosso vereador Salésio Lima por trazer esse tema importante para nós, os nossos convidados também. Então, a sessão está suspensa por até 5 minutos para nós nos despedir dos nossos convidados aqui.
Reabertos os trabalhos, passamos agora para o horário político. Por ordem aqui, PL, vereador Jair Augusto Alexandre Declino, vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, boa noite, mesa, vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Vou tentar dar uma explanada bem rápida. Ontem a gente falou aqui sobre ciclovia. Eu peguei algumas informações do Plano de Mobilidade Urbana, que foi realizado recentemente, e aí traz algumas informações, o plano bem extenso, bem elaborado, com várias páginas, só no que se refere à ciclovia. E tem várias informações que eu acho super interessante a gente trazer. Aqui começa dando uma introdução, falando sobre os benefícios de quem usa a bicicleta, e aí são vários, eu não vou estar citando aqui. As vantagens, né, que foram descritas aqui no plano, muitas vantagens de usar a bicicleta. Deixa eu... Aqui. Estrutura existente voltada para o deslocamento de bicicleta. A cidade de Criciúma possuía, até o início de 2023, aproximadamente 20,56 km de ciclovia e ciclofaixa. De acordo com a Prefeitura Municipal de Criciúma, ainda havia mais 25,96 km projetados de estrutura cicloviária a ser implantada ao longo dos anos. As ciclovias estão localizadas em poucas vias do município, com a ciclofaixa da rodovia Luiz Rosso representando 58% da extensão. As únicas vias que apresentam ciclofaixa ou ciclovia são, daí fala ali, rodovia Luiz Rosso, Avenida Assembleia de Deus, Avenida Universitária, Avenida Santos Dumont, as avenidas que possuem. Obrigado, vereador Zairo. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo, vereador Zairo Casagrande. Muito obrigado, vereador Zairo. A malha de ciclofaixas e ciclovias da cidade de Criciúma representa 1,61% da malha total de vias do município, que é 1.530 quilômetros. 1.530 quilômetros. Representa 1,61%. Em comparação com o ranking da proporção da malha viária das capitais brasileiras, Criciúma localizar-se-ia na parte de baixo, estando na 20ª posição entre 28 cidades. Aqui tem um ranking, Rio Branco com 13,38%, Vitória 10,27%, Rio de Janeiro, e aí vem, Criciúma 1,61%. Além da deficiência da malha de ciclovias e ciclofaixas existente, também falta estrutura para apoiar e induzir o aumento de demanda para o uso de bicicletas. O município não conta com um sistema próprio de aluguel de bicicletas compartilhadas. A falta de conectividade entre as ciclovias inibe o uso disseminado da bicicleta como meio de transporte e não apenas como forma de lazer ou esporte. Além desses problemas, não há uma estrutura municipal de paraciclos, ou que dificulta o correto estacionamento das bicicletas, sendo comum o uso inapropriado, e aí deixa eu pular, porque isso aqui é bastante coisa. A ciclovia com maior quantidade de deficiência encontrada foi a Avenida Assembleia de Deus. Essa eu já passei por diversas vezes e realmente é complicada. Com uma extensão de 2,1 km, a ciclovia tem seu trecho inicial a partir da interseção com a Avenida Universitária e segue até a interseção com a Avenida João Ronck. Em vistoria no local foram encontradas diversas deficiências, como ausência de sinalização, pavimentação precária, mal conservada, necessidade de serviço de limpeza e trecho sem a presença de calçada, levando os pedestres a dividir espaço com o ciclista na ciclovia. Eu encontrei em diversas situações sem tampa, tinha meio que uns bueiros, não sei se ali é fluvial, mas não tinha tampa em alguns locais. Então, imagina, à noite, um ciclista ali, complicado. As ciclofaixas em melhor estado de conservação avaliadas foram da rodovia Alexandre Belloli, parabéns, secretário, e do complexo da Avenida Santos Dumont e da Avenida Carlos Pinto.
Além dos problemas identificados nas ciclofaixas, outra deficiência encontrada no sistema cicloviário de Criciúma é a falta de continuidade e conexão. Isso aqui é algo que, quando a gente fez o plano de mobilidade urbana, o pessoal que anda de bike sempre reclamou, de não ter essa conexão entre as ciclovias e as ciclofaixas do nosso município. E aí foi feita uma pesquisa com diversas perguntas. Para as perguntas de opinião, quem for responder, deixa eu ver aqui, muito insatisfeito, satisfeito, insatisfeito, e aí vai, né? Ao total foram 176 pesquisas qualitativas a respeito do sistema cicloviário no município de Criciúma, em diversas localidades e via formulário online, e aí vai, deixa eu pular isso aqui, que isso aqui não interessa. Tem pouco tempo. O principal motivo da viagem com a bicicleta foi o lazer religioso, interessante, com 30% de total de resposta, seguido por saúde, 28%, trabalho, 17%, residência, 7%, outros, 6%, serviço, 5%, compras, 5%, estudo, 2%. Quantidade de ciclistas, 96% avaliaram negativamente e 4% avaliaram positivamente. 96% avaliaram negativamente. Qualidade das ciclovias, 82% avaliaram negativamente e 18% avaliaram positivamente. Por fim, perguntou-se em relação a uma avaliação geral do sistema cicloviário municipal, onde somente 8% dos usuários que responderam à pesquisa avaliaram positivamente e 92% negativamente. E aí tem aqui comentários e sugestões, e os comentários e as sugestões são vários. Eu achei interessante que a grande maioria fala sobre ciclovia na Centenário, ciclovia na Centenário, ciclovia na Centenário. É a artéria, nós precisamos de ligação, nós precisamos de ligação. Então, acabou meu tempo. Vereador Manuel Rosengue, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Obrigado, presidente. Terminou o horário. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, público presente, em especial meu amigo Jorge Luiz da Rosa, que está aqui acompanhando a sessão, e a todos que nos assistem pelas redes sociais, muito boa tarde. Amanhã é dia 5 e nós teremos no bairro Operária Nova uma audiência pública para tratar de assuntos importantes. 3 que eu trouxe hoje aqui, por exemplo, a mudança do posto de saúde, quase inacessível, dado ao declive acentuado que existe ali, onde ele foi construído. A área de ACP, onde se localiza um espaço público que pode ser transformado numa área de lazer, prática esportiva, atividade física, principalmente a crianças e adolescentes, que no bairro Operária Nova a gente não tem um espaço, nem calçada para as crianças brincarem. E também uma outra situação que nos traz bastante desconforto e preocupação é com relação ao acesso e saída do bairro, né? Haja vista uma necessidade que se faz necessário pensar essa entrada e saída do bairro, porque existe ali um hospital materno-infantil que é referência regional e ali atende urgência e emergência. Então, gostaria de convidar a todos os vereadores que apoiassem a comunidade do bairro Operária Nova, comparecendo amanhã na audiência pública, às 19 horas, que faremos o Grêmio Operária Nova. Então, todos convidados, inclusive o público, né, os moradores do bairro, que são os que realmente são o objetivo maior aí dessa audiência pública. Obrigado, presidente. Só reforçando aí o convite, então, a todos os vereadores e vereadoras, amanhã nós temos audiência pública, vai ser na sede do Grêmio Operário Nova, a respeito do tema já citado pelo vereador Manuel Rosengue, amanhã às 19 horas.
Vereador do PSD, vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Arleu Ronaldo da Silveira. Declina. Vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente, vereadora, ao público que nos assiste aqui nas galerias e também àqueles que acompanham de forma remota. Eu venho a essa tribuna hoje agradecer ao governo municipal, que esteve ontem no bairro Quarta Linha, entregando a ordem de serviço para a ampliação da Escola José Rosso, um valor bem significativo, um investimento de 3.699.000, praticamente 4 milhões, e mais a pavimentação de algumas ruas. Esta ampliação da escola é algo muito esperado por todos. Nós temos lá mais de 500 alunos, e em nome da comunidade escolar lá que esteve, a gente agradece muito, porque, na verdade, a cozinha da escola ela é a mesma de quando a escola tinha uns 120 alunos. Hoje ela tem mais de 500 alunos. E aquela região ela cresce muito. Então, ali vão ter mais 6 salas de aula, uma ampliação com 2 andares, uma ampliação acessível, com auditório, cozinha, e outras reformas também que vão ser feitas no entorno, com calçadas e acessibilidade. Então, ontem foi uma noite muito importante. A gente teve também a presença do vereador Daniel Antunes, que esteve lá. Obrigada pela presença, aqui representando a casa. E aqui eu venho representar, então, a comunidade, os professores e todos que lá estiveram, agradecer esse investimento que é bem significativo para a educação, e a gente sabe que a educação é o futuro da nossa cidade. Obrigada. Vereador Márcio Darós. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, boa tarde, colegas membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras. O vereador Juarez não está presente, mas a questão da mobilidade urbana, hoje, a questão de cultura do nosso município acaba prejudicando qualquer plano de governo quando se trata isso. Uma obra excelente, uma obra de primeiro mundo do binário do bairro São Luís, onde contempla a ciclovia, e o maior pedido, 950 CNPJ ativos nós temos no bairro, em torno do binário. O maior pedido que nós temos é para tirar a ciclovia, tanto de clientes, tanto quanto dos comerciantes. Por quê? Porque a nossa cidade ela foi crescendo ao longo dos anos e não teve um planejamento para estar pensando no que hoje seria útil para a locomoção, com certeza. Eu comecei a trabalhar novinho, até os meus 18 anos eu fui trabalhar de bicicleta. Era o único transporte que tinha. E a maioria, quem morava na região ali do bairro São Luís, primeira linha, o meio de transporte para ir para a escola era bicicleta. Então a gente saía, quantos colegas vinham da primeira linha, a gente se encontrava no bairro São Luís para vir até no Joaquim Ramos, todos de bicicleta. Então, só porque nunca teve um planejamento. E quando as audiências públicas acontecem e a gente vê o número pequeno da população participando, isso, principalmente quando se trata de um plano diretor da cidade, que tudo isso poderia vir agregado, com os loteamentos, as novas obras que estão vindo, vamos exigir que os novos empreendimentos tenham ciclovia. Isso tudo vai gerar um estudo, um custo, e com certeza teria realmente que ter um estudo sobre isso. Mas o que eu digo que pecamos lá atrás de não ter feito um planejamento e a nossa cidade não ter a cultura, talvez até pela questão da geografia da nossa cidade, porque o trabalhador que ele não tiver uma bicicleta boa, para ele chegar no trabalho, ele já chega cansado. Mas quando eu digo da questão da cultura, é da resistência da própria população, que é contra, a maioria, 99% daqueles comerciantes, se tu chegar ali e tu perguntar para todos eles são contra a ciclovia.
Eu não estou aqui, gente, eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a ciclovia, eu estou dizendo que é uma questão de cultura. E aí, quando tu já não tem a questão da cultura, não teve um estudo lá de 30, 40 anos atrás de ter um planejamento na nossa cidade. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel, líder do governo. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões do projeto de lei PE 34/2024, que trata de uma autorização do chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício 2024 no valor de R$ 540 mil, por conta da transposição de dotações e de outras providências. Esse projeto, veio uma pessoa aqui fazer um esclarecimento, foi segurado na comissão, na CCJ, e a gente então está pedindo pelo fato de ser um pedido urgente. O pedido de dispensa dos pareceres de todas as comissões do PE 34/2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa de todas as comissões do PE 34/2024. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Gostaria então de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei PE 34/2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno, urgência urgentíssima. Pedido de inclusão do PE 34/2024 na ordem do dia da sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia da sessão do PE 34/2024. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 261 de 2024. Autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: a. Qual é o número total de atendimentos na atenção primária em saúde do município, sem considerar os procedimentos? B. Qual é o número de atendimento por unidade básica separado por área? C. Quais grupos terapêuticos são aplicados em cada unidade e quantas pessoas participam de cada um deles? D. Quais os medicamentos mais utilizados pela população, ainda que demonstre em ordem decrescente de uso, com o nome do medicamento e quantos são dispensados mensalmente? E. Quais são as demandas prioritárias de saúde da população de Criciúma e que se mostre através do mapa da saúde. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde, vereadores, senhor presidente, nobres colegas, quem nos acompanha também aqui presencialmente, também de maneira virtual. Vocês viram que esse requerimento que faço, ele traz uma série de questionamentos que trata de uma demanda quase beiro genérico, né? Mas ele se aprofunda em algumas dimensões, como o uso de medicamentos, o número de atendimentos que é feito pelas unidades, que são feitos pelas unidades básicas de saúde do município de Criciúma, mas porque não quero me ater à quantidade, mas sim do ponto de vista da qualidade do serviço de saúde do município de Criciúma, que, na minha opinião, tem faltado estratégia e não é de hoje. Nesse aspecto, quero trazer alguns pontos que têm me chamado a atenção e que despertou também de uma iniciativa na semana passada, quando tive numa visita à UPA, que já numa outra oportunidade recebemos a UPA, os hospitais aqui, com a demanda de que a superlotação desses ambientes
tem tido um impacto que é a ausência de um atendimento mais qualificado, mais presente, mais contínuo e mais próximo da população, feito pelas unidades básicas de saúde, que tem a responsabilidade de atender até 80% dos problemas de saúde que a gente tem no dia a dia, no cotidiano. Falo isso porque quando a gente chega na unidade de pronto atendimento, vereadores, que tem como objetivo prestar o serviço de emergência e urgência, 70% daqueles pacientes que lá estavam poderiam ter sido atendidos na unidade básica de saúde. Isso numa quarta-feira pela manhã, qualquer, um dia de semana. É o que acontece todos os dias aqui. E falo porque quando apontei os problemas do programa do Telesaúde, torcer o nariz, não gostaram de ouvir. Eu estou perguntando, presidente, o número de atendimentos porque considero relevante na estratégia de arredondar, deixar mais arrojado o programa do Telesaúde, porque eu não sou contra um programa que se impõe tirar as pessoas da fila, do relento, da madrugada, aquelas que a gente via ser capa do jornal de verdade. Mas e essa fila, vereadores, que ela é virtual e invisível? Porque, efetivamente, eu não sei quantas pessoas estão tentando marcar consultas hoje e não conseguem. Essa é a realidade da saúde pública do município de Criciúma, que leva 1 mês, 2 meses, até 3 ou 4 meses para conseguir uma consulta no dentista. Essa é a realidade. Porque quando dá 8,05 nas unidades básicas de saúde, já acabou os números. Já acabou o número de consultas pelo Telesaúde. Os médicos não têm acesso a uma agenda para poder marcar, por exemplo, o retorno para o paciente para avaliar os exames. O paciente precisa entrar de novo no Telesaúde para fazer o seu retorno. Isso acontece em quase todas as unidades básicas de saúde. Esse distanciamento que a gente oferece para a população do serviço, que é gratuito, que deveria ser de qualidade, faz com que as pessoas percam a confiabilidade, de fato, nesse serviço e, portanto, a sua credibilidade. Mas ninguém lembra que esse retorno não feito, porque foi fechado, porque só pode marcar pelo Telesaúde, é feito muitas vezes pela enfermeira, que já tem que fazer o trabalho burocrático do dia a dia, já tem que gerenciar a unidade, já tem que fazer atendimentos, fazer curativos e também, muitas vezes, olhar exame, dar feedback para o paciente, fazer esse retorno que a gente não consegue agendar ou porque leva 3, 4 meses para fazer um retorno, uma visita que geralmente poderia ser rápida, solucionar os problemas. Tudo isso nos leva numa condição de, quando você tira a credibilidade no serviço, você vai criando condições para ele se tornar mais barato. E isso acontece no atendimento, por exemplo, de psicologia, no atendimento de fisioterapia, aqui no município, que, por exemplo, a regulação decide que cada paciente, vereador Manuel Rosengue, psicólogo, cada paciente que é encaminhado para atendimento de psicologia só tem direito a 10 consultas. Que eu saiba, o Conselho Regional de Psicologia estabelece que quem dá alta para paciente é o próprio profissional, da mesma toada a fisioterapia. E isso, com a justificativa, porque aqui nos responderam, que é de custo. Vamos enxugar um pouco o custo. Porque para o profissional do serviço privado, que presta esse serviço terceirizado, e que é legítimo, porque é legal, do ponto de vista da lei do SUS, ele recebe R$ 35,00 por consulta, para atender 10 vezes. É o limite, é o teto. Paciente que precisa de mais de 10 consultas, e quem aqui sabe um pouquinho de saúde mental, sabe que em 10 consultas não se resolve nem um tropeço na rua, sabe muito bem que não dá conta de resolver, precisa voltar para a fila da psicologia novamente. Estou falando tudo isso, presidente, para encerrar, porque entendo que o conjunto desses problemas faz com que a população não olhe mais para a atenção primária em saúde como a porta de entrada, como o lugar para solucionar os seus problemas. E é por isso que muitas unidades de saúde, você passa na porta, elas estão praticamente vazias, mas com os profissionais sobrecarregados, desestimulados, mas as UPAs e os hospitais lotados. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente também, que nos acompanham através das redes sociais. Parabéns, vereadora Giovana, por esse requerimento. Quando você questiona sobre vários questionamentos que o município poderia, com o médico lá na unidade, estar atendendo, Telesaúde veio para contribuir, mas muitas vezes
é um bloqueio na vida do cidadão, na vida do idoso, na vida de muitas pessoas que não conseguem buscar o atendimento. Eu quero dizer aos vereadores, que o município, por falta de alguns médicos, valorização dos médicos, os médicos começam a se afastar e procurar outros municípios, e o município está contratando consultas pelo consórcio, ou seja, pelo consórcio, por um ou por outro. E se é contratado diariamente 10 consultas lá na unidade tal, lá na Vila Manaus, um médico do consórcio já atendeu lá, vereador Arleu, é 10 consultas. Se chegar um paciente lá precisando de um atendimento, ele não vai atender a 11, porque a contratada é 10. Para onde que ele vai parar? Na porta da UPA ou na porta do Hospital Santa Catarina, ou até mesmo no Hospital São José. Então, essa é a dificuldade. Quando é que nós vamos chegar a ter 100% dos médicos atendendo nas unidades do nosso município? Graças a Deus que veio lá 10, 12 médicos pelo Mais Médico, no programa Mais Médico do Governo Federal, que deu uma suprida aí no atendimento no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo... Opa! Havendo sim alguém. Vereador Arleu da Silveira, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, colega que nos acompanha. O requerimento é totalmente procedente da vereadora Giovana Mondardo. A certeza que as respostas da Secretaria de Saúde virão a contento, porque, acima de tudo, é um governo mais transparente do Estado de Santa Catarina, um dos mais do Brasil. E, na condição, pelo período que passei na Secretaria de Saúde, tivemos problemas, sim. Falta de médicos. Os vereadores que me acompanharam, que foram até o meu gabinete, lá viram o sufoco que foi. Hoje, não. E, graças a Deus, que nós temos 2 UPAs. Graças a uma gestão do prefeito Clésio Salvar. E estamos indo para a 3ª UPA agora, que vai ser administrada pela Unesc, a nossa universidade, que vai ser no Boa Vista. Qual é o município do estado de Santa Catarina, o desafio até do Brasil, com 240 mil habitantes, que tem 3 UPAs, 48 unidades de saúde? Blumenau, com 360 mil habitantes, não tem nenhuma UPA, tem 32 unidades de saúde. O governo federal manda 100 mil reais para comprar medicamentos. O município aporta mais 500, 600, 700 mil por mês da fonte 100 para que não falte medicamento. E quem não lembra de idos, governos passados, de há poucos tempos, a falta de medicamento que tinha? Hoje só falta medicamento se faltar no laboratório. A saúde de Criciúma, com a entrada das UPAs, que atende de 10 a 11, 12 mil pessoas por mês, se não tivesse, estaria aqui no Hospital São José todo mundo. A fila estaria passando por aqui, vereadora Giovana Mondardo, se não tivesse as UPAs. É claro que esse problema do telesaúde, a Secretaria de Saúde já identificou. Como colocou o vereador Paulo Ferrarese, muitas vezes a pessoa com mais idade tem dificuldade de fazer o acesso. Mas isso também já está sendo melhorado lá. Eu estive lá acompanhando, agora com o secretário de Saúde, o David. Que tem uma secretaria totalmente comprometida, os funcionários lá, com a saúde do município de Criciúma. O que temos e que podemos fazer, ainda mais, é, sem sombra de dúvida, ver a necessidade de fazer uma outra UPA, por exemplo, na 4ª linha. Porque é longe. Isso sim, dá para trabalhar para o próximo governo. Que, enquanto secretário de Saúde, empleie aquela unidade para até às 22 horas. Então, todo o requerimento feito
da maneira que é propositiva, como foi o caso da vereadora Giovana Mondardo, não resta a menor dúvida. E as respostas estarão vindo a contento, com certeza. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 262 de 2024, autora vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja enviado a esta casa uma formalização da razão de não terem encaminhado o pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária em saúde para os profissionais da odontologia, conforme estabelece a portaria número 960 de 2023. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, muito rapidamente, porque já tem alguns meses que eu tenho pedido aos secretários que passaram pela pasta que fosse encaminhado a essa casa o projeto que estabelece, portanto, a gratificação aos profissionais da odontologia, da saúde bucal, que é um valor que já está na conta há bastante tempo, mas que agora, em decorrência do prazo das eleições, infelizmente, é um projeto que não pode vir para essa casa. Mas eu estou pedindo oficialmente, porque certamente essa categoria deve encaminhar ao Conselho Regional de Odontologia para entender quais foram os motivos que levaram o Executivo a não ter celeridade com essa pauta e enviar para essa casa, já que a gente tem feito tantas concessões do ponto de vista das urgências e emergências a outros projetos que aqui absorvem a demanda do Executivo. Nós precisamos trabalhar também pelos nossos trabalhadores. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 263 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há previsão para a revitalização da praça, parque infantil e quadra poliesportiva do bairro São Roque. Questiona ainda se há previsão de implantação de uma academia ao ar livre, já que o bairro em questão não conta com tal equipamento. Havendo previsão, é possível informar a data, não havendo a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 264 de 2024, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se há previsão para manutenção na iluminação da rua Florianópolis, bairro Brasília. Ressalta que vários trechos da rua se encontram completamente sem iluminação pública. Havendo previsão, é possível informar a data, não havendo a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 265 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando se há previsão de realização de pavimentação asfáltica da rua Osvaldo Aranha, bairro Centro, posto que todas as ruas no entorno receberam pavimentação, com exceção da mencionada rua. Havendo previsão, é possível informar a data, não havendo a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 266 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando qual a justificativa da remuneração inicial do servidor lotado no cargo de motorista, TFD, seria inferior ao do cargo de motorista, considerando que ambos exercem a função de motorista, tendo em conta que as funções do motorista TFD envolvem ainda mais risco, uma vez que conduzem os veículos em rodovias e por longos períodos seguidos, já que realizam viagens. Há previsão para que a administração promova equiparação das remunerações? Questiona ainda se há previsão para que o município promova o reajuste das diárias, considerando não haver correção desde o ano de 2017. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 267 de 2024. Autor vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe algum projeto para pavimentar a rua Sandro Augusto Colombo, no bairro Vila Isabel. B. E se existe projeto para revitalizar a ponte de madeira que a mesma possui. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 268 de 2024. Autor vereador Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa, no prazo regimental, a relação das 50 empresas instaladas no município de Criciúma que possuem as maiores dívidas com os cofres públicos, referentes ao ISS, Imposto sobre Serviço. Incluir outrossim as empresas que discutem judicialmente estes valores devidos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 269 de 2024. Autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando cópias dos olerites, bem como dos comprovantes de transferências bancárias dos valores das remunerações dos meses de abril e maio do ano de 2024, referente aos servidores de matrículas 65.498, 65.819, 66.100, 65.643, 64.084, 64.844, 66.061 e 66.155. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 270 de 2024, o autor vereador Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao presidente da AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, referente aos trabalhos realizados de gestão da Estação Cidadania, antiga Praça Céu, localizado no bairro Progresso. Alguns procedimentos exigem esclarecimentos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Alô. Boa noite, senhor presidente, demais membros, compõe a mesa, vereadoras, vereadores. Senhor presidente, eu creio que deve ter um material para ser publicado, já pode publicar enquanto a gente fala. Na realidade, a preocupação com a saúde pública, por conta daquele local, a quantidade de fezes de pombos e tudo quanto é lugar que está tendo lá, as crianças jogando futebol descalço, enfim, há uma preocupação com a saúde e, consequentemente, algumas informações, não que a gente pede, mas alguns cuidados que precisam ser realizados naquele local. Então, a gente está fazendo isso através desse requerimento, senhor presidente, alguns cuidados, observe alguns detalhes que carecem de um pouquinho de atenção. Eu creio que isso tem a ver diretamente com a gestão. Sei que houveram algumas mudanças naquele local recentemente, e é claro que a gente espera também que essas pessoas possam dar conta e fazer uma gestão apropriada. Então, a gente pede aqui os procedimentos relativos às limpezas, de conservação, quando isso vai acontecer de fato, como eu vou fazer para a recuperação daqueles gradios todos em torno da quadra, que está terrível, os reparos do parque infantil, olha só. Isso tudo são questões a serem tratadas e creio que pode haver um cuidado diferenciado, uma atenção diferenciada, pelo intuito, pelo propósito e pela necessidade também dentro daquilo que se espera na comunidade. Então, é só para que as pessoas possam, de fato, acompanhar, verificar o material que em loco a gente providenciou. Bastante pombas ali, olha lá. Então, isso, na realidade, por serem vetores de doença, a gente também
precisa ter um cuidado especial em relação a isso. Na verdade, é um problema, né? Mas precisa ser sanado, solucionado. Vejam. E as crianças na quadra estão brincando descalço. Claro que na nossa época eu fazia essas coisas, mas são outros tempos, maiores cuidados, coisa que uma boa gestão bem realizada pode sanar com toda facilidade. Então era isso, senhor presidente. Só trago para que todos possam também acompanhar. E, é claro, o vereador Antônio Manuel, o vereador Juarez, que possam aprovar o nosso requerimento, que eu considero importante. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 271 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quando serão providenciados os devidos reparos na iluminação pública por toda a extensão da Rua Líbano José Gomes, bem como as ruas em anexo, tais como Rua Pablo Picasso e Ernesto Che Guevara? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem até 5 minutos. COSIP é uma matéria tão importante que essa casa tem tratado com alguma recorrentemente, né, vereador? Então é importante a gente verificar à noite, naquele local, nas ruas, o que está acontecendo com a iluminação pública, que não custa nada barato, que nós estamos pagando uns valores extremamente consideráveis, aliás, muito mais do que a própria fatura, por se tratar também de valores de contribuição, né? É óbvio que nós estamos falando de valores muito acima do que deveria estar sendo cobrado. Então, na realidade, a gente pede uma atenção, né, naquelas comunidades, né, naquela comunidade que, de fato, está um breu, né, está uma escuridão. Isso, não. Isso ali é ali perto da Minunião, ali, aquela região toda ali. A Prósperas também, né? Pois é, então, a Próspera. Isso serve de alerta para que todas as ruas dessa cidade saibam do trabalho que está sendo realizado, da substituição por lâmpada de LED, que nós alertamos em 2017, mas está saindo agora. O importante é sair. 7 anos depois, o importante é sair. Mas muitos lugares na cidade de Criciúma apresentam esse mesmo problema. Mas chama atenção nesses 2 pontos, por merecer, de fato, uma atenção especial em relação a isso. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 272 de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Envio de expediente à Direção-Geral dos Bancos Bradesco S.A., solicitando informações e justificativas quanto ao fechamento de sua unidade localizada no bairro Pinheirinho, Criciúma, Santa Catarina, prevista para o dia 21 de junho de 2024, e também responda: 1. Quais as razões para este fechamento? 2. Quais as tratativas feitas com a comunidade para evitar esta situação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 273 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quais os devidos procedimentos que estão sendo adotados para o cumprimento da Lei 7.549 de 2019. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Essa é uma lei 7.549 de 2019. Nós aprovamos nessa casa em relação à brigada profissional. Talvez um dos poucos do Estado de Santa Catarina que aprovou essa lei. Um dos poucos. Talvez tenha sido a primeira cidade a ser aprovada essa lei, onde reconhece a atividade profissional, que é proveniente de lei federal, obviamente. Mas o que a gente pede? Nós já solicitamos outras vezes, né? Teve 2 vetos ali, mas que não interferiram no objeto, né, que foram reconhecidamente ter havido a concordância dessa casa, mas desde aquela época está necessitando de alguns cuidados. E faço os questionamentos, né? A ideia é obriga a manutenção de equipes de brigada profissional compostas de bombeiros civis nos estabelecimentos.
dentro do município de Criciúma, repito, aprovado em 2 de outubro de 2019, e nosso questionamento é o que está sendo feito, né, de acompanhamento e fiscalização para o cumprimento desta lei. Se existem levantamentos de empresas, eventos realizados no município, a fim de estabelecer os prazos de cumprimento da mesma, procedimentos que estão sendo implantados para atender, de fato, a Lei 7.549, e também quem faz essa fiscalização, quem é no município, que é o responsável por essa fiscalização. A pessoa, de fato, o setor, de fato, para que a gente também possa estar conversando, buscando apoio, para que a lei possa, de fato, ser cumprida, ser atendida. Hoje o pessoal aqui da CISANSU falar tanto em lei, né? Então, vamos correr atrás e fazer com que isso seja cumprido também. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 34/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal do exercício de 2024 no valor de R$ 540 mil por conta de transposição de dotações e da outras providências. Foi dispensado os pareceres de todas as comissões. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Vai ser superação. Está liberado. Tita. Votação encerrada. O PE 34 de 2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 28/2024, de autoria da vereadora Giovana Zanetti, que denomina a rua Silvino Ricardo Macan. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Juarez. Votação encerrada. O PL 28/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 29/2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina a rua Caetana Pavei Dominguini. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Juarez. Votação encerrada. O PL 29/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 30/2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina a rua Maria Zacarias Leandro. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Votação liberada. Votação encerrada. O PL 30/2024 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica, pelo LEG, número 2/2024, de autoria dos vereadores Nicola Martins, Júlio César Kaminski, Manuel Rosengue da Silva, que altera o caput do artigo 30 da Lei Orgânica do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Lembrando que esse projeto, para ser aprovado, precisa de 2/3 dos membros, portanto, 12 votos. Projeto de emenda à Lei Orgânica, pelo LEG 02/2024, já foi encerrada a votação. A favor 6, contra 10, portanto foi rejeitado. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá dia 10 de junho, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.